Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você no dia de hoje. Meus irmãos, eu entendo que nos dias de hoje não é fácil a gente levar a nossa vida da forma que a gente leva. A gente acorda todo dia de manhã, vai trabalhar, volta para casa e a gente não consegue tirar da nossa vida, da nossa mente as preocupações, os medos, as aflições, e a gente fica se perguntando: como eu vou fazer para sair dessa situação? Para quem eu vou pedir ajuda? De onde vai vir o meu socorro? E eu tenho uma palavra para você nessa manhã, que está no livro de Salmos, no capítulo 121, versículo 1, que vai dizer assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Irmãos, essa palavra ela vai nos fazer refletir muito, porque, como eu falei, a gente questiona muito como a gente vai sair dessa situação, como a gente vai superar essa dificuldade, essa aflição. E o salmista Davi, através dessa palavra, primeiramente ele inicia essa palavra perguntando para ele mesmo: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Ou seja, ele está perguntando para ele mesmo de onde virá o socorro dele. E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ou seja, muitas das vezes a gente fica colocando a nossa confiança na segurança do homem. Um exemplo, a gente coloca confiança em policiais, mas a gente vê que nos dias de hoje não está sendo de muita ajuda isso. E o salmista Davi, ele está querendo dizer que o nosso socorro ele vem de Deus, única e exclusivamente de Deus. Não adianta você querer buscar um socorro da parte de uma pessoa, sendo que você nem pode contar com aquela pessoa. Deus ele não dorme, ele não dormita. A palavra diz que o Senhor ele é o guarda de Israel. Então ele é o guarda da nossa vida. É nele que a gente tem que confiar, colocar a confiança da nossa segurança. Quando o salmista Davi escreveu esse salmo, ele estava passando por uma grande perseguição. Quando o salmista Davi escreveu esse salmo, ele estava numa caverna. Ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Então ele começou a clamar a Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, me livra dessa aflição, me livra dessa perseguição. E a gente vê um exemplo muito grande do salmista Davi, do rei Davi, que quando ele estava passando por uma grande perseguição, ele teve medo, como todos nós temos, quando vem uma dificuldade, uma aflição sobre a nossa vida. É comum sentirmos medo, mas ele não se esqueceu de clamar ao Senhor. Porque tem vezes quando sentimos medo, sentimos que não vamos dar conta de superar aquela dificuldade, a gente começa a decair, porque o ser humano não sabe agir bem sob pressão, e a gente começa a buscar ajuda onde a gente não vai conseguir achar. A gente esquece que a nossa ajuda ela vem do Senhor, o nosso socorro ele vem do Senhor. Então o salmista Davi, naquela caverna, ele começa a clamar ao Senhor. Ele pergunta para ele mesmo: de onde virá o meu socorro? E aí eu creio que o Espírito Santo tocou no coração dele e ele mesmo respondeu: meu socorro vem do Senhor. Então não espere que o seu socorro venha de pessoas, não espere que o seu socorro venha do dinheiro, de bens materiais. Não, o seu socorro ele vem do Senhor, porque é Ele que te guarda. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. Ou seja, Ele te guarda de dia e de noite. Ele te protegerá de todo mal. Mal nenhum pode ser
mais forte do que o poder de Deus. Mal nenhum pode te derrotar. Se o guarda de Israel ele te livra, ele te protege. Ele protegerá a sua saída e a sua chegada. Ou seja, desde o momento que você sair até o momento que você chegar, ele está te guardando. Ele acampa anjos ao seu derredor. Mal nenhum te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda, como diz o Salmo 91. Porque o Senhor é fiel para te guardar. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem exemplo maior do que esse de Jesus? Olha o tanto que Jesus sofreu, olha as aflições, as perseguições que Jesus passou. O próprio apóstolo Paulo. Quantas pessoas na Bíblia são exemplo de perseguições? E todos eles mantiveram firmes, porque eles sabiam que era Deus que guardava. Eles sabiam que era Deus que protegia e era Deus que livrava. Então coloque Deus como prioridade na sua vida. Coloque Deus como seu guarda, como seu protetor. Não espere que o homem possa fazer por você algo que somente Deus pode fazer. O homem não pode te guardar, o homem não pode te livrar, mas Deus ele pode. Porque Deus ele é fiel. Ele é fiel com aqueles que são fiéis a ele. E o salmista Davi, quando ele saiu daquela situação, olha onde o salmista Davi foi parar. De perseguido, ele virou rei. Por quê? Porque ele confiou no Senhor. O Salmo 125, se eu não me engano, vai dizer: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O salmista Davi, ele decidiu colocar aquela aflição, aquele medo que ele estava sentindo de lado e confiar no Senhor. Ele decidiu colocar a confiança dele no Senhor, de que o Senhor o livraria daquela situação, daquela perseguição. O salmista Davi estava fugindo pelo deserto de um exército. O rei Saul colocou exércitos atrás de Davi para matar Davi. Porque o rei Saul sabia que Davi um dia assumiria o trono no lugar dele. E hoje o que acontece muito isso. Muitas das vezes as pessoas se levantam contra a sua vida porque elas querem ocupar o seu lugar, ou porque elas querem te impedir de chegar no lugar que Deus tem preparado para você. E muitas das vezes essas pessoas vão se levantar contra a sua vida. Você vai ver que as pessoas que você mais confiava, pessoas próximas a você, vão começar a se levantar contra a sua vida, vão começar a te odiar, vão começar a falar mal de você. E é o que aconteceu com o salmista Davi. O rei Saul queria matar Davi para que Davi não assumisse o trono, algo que já era prometido por Deus, porque nesse momento Davi já tinha sido ungido rei. Ele estava num momento de preparação. Então Deus ele tem promessas na sua vida. E muitas das vezes vão vir aflições, vão vir dificuldades, perseguições para tentar te tirar desse propósito que Deus tem na sua vida. Pessoas vão se levantar, o próprio diabo vai se levantar contra a sua vida para tentar atrapalhar os planos de Deus na sua vida. Mas lembre-se que quando você olhar para os montes e clamar por socorro, é o Senhor quem vai te socorrer, é o Senhor que vai te ajudar e é o Senhor que vai te manter de pé para que você possa cumprir os propósitos que Ele tem na sua vida, para que as promessas que Ele te fez possam se cumprir. Amém? Se essa palavra tocou no teu coração, se Deus falou com você nessa palavra, não deixe de compartilhar para que outras pessoas possam também entender aquilo que Deus tem a dizer no dia de hoje. Que Deus ele possa abençoar a sua vida e que a paz do nosso Senhor Jesus possa ser com você não só hoje, mas todo sempre, em nome de Cristo Jesus.